E aí, meu time, vamos começar a nossa super revisão famosíssima que era da CEA, trazendo para a CPA 20 também, os 70 em 60 da CEA, onde eu falava 70 questões em 60 minutos, ou seja, em 1 hora, agora trazendo para a CPA 20 60 questões em 60 minutos, né? E aí, o que eu vou te fazer? Eu vou te falar a pergunta e qual que é a resposta que tá caindo na tua prova. Então, pergunta, resposta. Mas, Touro, eu quero também saber resolver ela do início ao fim. Então, vem toda segunda-feira às 19h30 no nosso canal do YouTube da Academia Rafael Touro. Eu resolvo essas questões e mostro o porquê que a letra A, B, C, D e não são as outras e tudo mais, e explicando o conteúdo para você. Aqui é papum, pergunta, resposta. Touro, eu não vou fazer a CPA 20, vou fazer a CPA 10. E eu vou te contar que 70% da prova da CPA 20 é a CPA 10. Ou seja, das 60 questões que eu vou estar falando aqui hoje, 42 questões devem estar na tua prova da CPA 10 também, beleza? E esse podcast, esta aula aqui, que é a super revisão, você pode assistir pelo YouTube ou escutar também pelo Spotify. Então vem comigo que eu vou te explicar como que funciona a prova da CPA 20. É o seguinte, são 7 capítulos e o capítulo 1, que é o Sistema Financeiro Nacional, são 5 questões. Depois nós temos o capítulo 2, Conduta Profissional, entra finanças comportamentais também. O capítulo 3, Economia e Finanças. O capítulo 4, que a gente fala sobre a parte dos investimentos, renda fixa, renda variável, derivativos. O capítulo 5, os fundos de investimentos. O capítulo 6, a Previdência. E o capítulo 7, a parte da estatística e a gestão de risco e tudo mais. Mas como é que tem sido cobrado esse capítulo 1, que são as 5 questões? Uma questãozinha clássica que tem caído agora é o seguinte, falando sobre o Conselho Monetário Nacional. E eles colocam 1, 2 e 3 para você. Aí na primeira, na número 1, ele fala o seguinte: disciplinar o crédito e todas as suas modalidades e tudo mais. Quando ele fala disciplinar, sim, é verdade, é do Conselho Monetário falando sobre o dinheiro. A 2 é regular a Constituição, funcionamento e fiscalização. E essa muita gente está colocando como falsa essa 2, mas ela é verdadeira, né? Mas regular não é Banco Central. Aqui ele está falando regular o que é a Constituição, ou seja, regula, né, o funcionamento macro máximo. Agora, regular as instituições, aí sim, olha só, regular Constituição, funcionamento e a fiscalização das instituições. O que ele está falando? Eu vou criar as regras para tudo isso. Depois alguém vai executar. Então essa é verdadeira. Essa que está caindo de 1, 2 e 3 falando do Conselho Monetário Nacional, a única é falsa é quando ele fala sobre efetuar a compra de venda dos títulos puros, porque isso é Banco Central. Então essa de 1, 2 e 3, a resposta para nós é 1 e 2, porque efetuar e executar é coisa do Banco Central. A outra questão que tem caído para a gente é falando o seguinte: além da própria seguradora contratada para obter esclarecimento sobre as regras de composição da carteira de plano, quem que faz isso? Isso é a SUSEP, mas presta muita atenção aqui também, porque ele está falando esclarecimento sobre as regras de composição. É diferente de eu querer olhar qual a composição da carteira do fundo. Se eu quero olhar a composição da carteira do fundo, ou seja, quais são os ativos que estão fazendo parte desse fundo da Previdência lá, aí eu olho a CVM. Agora, falar sobre as regras de composição, aí vai na SUSEP, beleza? Outra caindo também, tá falando sobre o prazo do mandato do presidente do Banco Central, tá? Ele é de 4 anos, igual como funciona o do presidente da República, de 4 em 4 anos, porém, não é coincidente, ele sempre entra 1 ano antes das eleições do presidente da República, tá? Então é sempre dessa forma, então é não coincidente de 4 em 4 anos. Eles vão tentar te confundir o que é com 4 anos paralelo ao do presidente, que é falso, e com 6 anos. Por quê? Porque antigamente, muito tempo atrás, era de 6 anos, tá? Mas é 4 anos e não coincidente. Continuando nesse capítulo, eles também perguntam sobre os operadores. E uma delas, muito interessante, que tem sido cobrada, é perguntando o que pode ter no objeto social das DTVMs, né? As distribuidoras, tá? E aí eles colocam 4 itenzinhos, 1, 2, 3 e 4. O primeiro item é emitir moeda eletrônica.
eletrônica. Eu sei que muita gente não sabe o que é a moeda eletrônica, mas sim, as distribuidoras corretoras podem fazer isso. Aí com isso eles conseguem fazer alguns pagamentos, tá? Então eles podem emitir moeda eletrônica sim. E a outra que eles fazem é intermediar operações de câmbio. O que é falso nessa de 1, 2, 3 e 4, né? O que é? Uma delas é emitir cartão de crédito. Não faz isso a distribuidora, tá? Ela não emite cartão de crédito. E a outra é credenciar estabelecimentos comerciais para aceitar os diferentes meios de pagamento. Quem faz tanto cartão de crédito quanto credenciamento, essa parada toda aqui, quem que é? São os bancos, né? E não as corretoras e distribuidoras. Mas emitir moeda eletrônica e intermediar operações de câmbio é a verdade, a resposta era 1 e 4, tá? Então, a outra última aqui pra gente finalizar o capítulo 1 é o seguinte, né? Ele está falando sobre, né, como funciona as partes da Anbima e as suas devidas penalidades. Ao total, né, na nossa normalidade, tem 5 penalidades. Então, que é advertência privada, advertência pública, multa, né? A gente tem lá a suspensão e revogação e tudo mais. Isso é o normal de qualquer sociedade que a gente faz, qualquer associação. Porém, a Anbima, ela não tem advertência privada. Aonde você vê a advertência privada, remove. Antigamente a Anbima tinha, mas aí ela removeu porque é tudo quem faz parte da associação da Anbima são só as PJs, né? Então ele falou, não tem advertência privada. O que tem advertência pública, multa e afastamento. E afastamento significa suspensão ou revogação, tá? Então advertência privada não tem. Isso são as 5 questões que têm sido cobradas na prova, né? E aí tem caído frequentemente. O capítulo 2, que a gente chama de conduta profissional, ele fala sobre PLD, API, gestão financeira, ASG, né, finanças comportamentais. É um capítulo muito importante, porque são 12 questões na prova, tá? Tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 você tem que acertar 90%, porque são questões fáceis, beleza? Primeira questão que estão sendo cobradas e frequentemente. Falando sobre o prazo, né, em relação à lavagem de dinheiro. Aí ele fala sobre manter os registros, né, e as movimentações do cliente. Por no mínimo o quê? Então são 10 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta. Ou seja, encerrou em 2024, começa a contar em 2025. 10 anos, né? Ou do término da operação. Então, fica ligado nisso aqui, mas são 10 aninhos do primeiro dia do ano seguinte ou do término da operação. Outra que está sendo cobrada é falando o seguinte, quais são os mecanismos de acompanhamento e controle em relação à PLD? E eles nos colocam 1, 2, 3 e 4. E aí, a única falsa dessa 1, 2, 3 e 4 é monitorar o uso das redes sociais para os seus clientes. Isso não é obrigatório, não é obrigatório. Então, quando você vê essa de monitorar as redes sociais, tudo mais, tá 1, 2, 3, 4, sabe que essa é a única falsa. As outras 3 são verdadeiras. E, Toro, o que eles estão colocando nas outras 3? Definição de processo, teste de trilhas de auditoria, definição de métricas e indicadores adequados e a identificação e correção de eventuais deficiências. Então, tudo isso, identificar, definir, é verdade. Agora, monitorar a rede social não é verdade, não é obrigatório. Outra que tem sido cobrado é em relação aos crimes do mercado. E aí ele fala sobre, né, uma pessoa que, olha só, um investidor institucional solicitou uma corretora que adquirisse uma grande quantidade de ações. Toda vez que falar uma grande quantidade, um número muito grande, e o corretor se antecipar, é front running. Então não é correr na frente da ordem puramente, é uma grande ordem. Quando você lê uma grande ordem, um número de 30 milhões, 50 milhões, você já sabe que é front running, né? O restante desse capítulo que ele começa a cobrar também é a parte de API e o código Anbima DPI, que é o de distribuição de produtos de investimentos, beleza? Aí numa delas eles colocam assim, ó, 1, 2 e 3. Só que ele vem para te confundir, tu sabe que é assim, né? A prova gosta de pegar uns pega-ratão e tudo mais, né? Qual que é? Ele fala assim, de acordo ao código DPI, aí ele coloca assim, para a situação financeira. Por quê? Porque o API em si, né, DPI, porque é distribuição de produtos de investimentos, e o API é o principal documento disso, que é a análise do perfil do investidor, tá? Então, dentro do API, são 3 pilares: objetivo, situação financeira e conhecimento. Só que daí eles estão perguntando muitas vezes, ó, só da situação financeira, só do objetivo, só do conhecimento. Nessa, ele perguntou em relação à situação financeira. Aí eles colocam 1, 2 e 3. Aí colocaram valor das receitas, dentro, né? Situação financeira. Valor e os ativos, dentro, né? Beleza.
período em que será mantido o investimento. Período é objetivo. Então ele não entra. Não é que o período não é importante pra gente olhar o API. Ele não tá dentro do pilar situação financeira. Então era apenas 1 e 2, tá? Dentro do código, né? Eles têm perguntado umas 3 questõezinhas do código DPI, tá? Aí eles falam bem assim, né? São considerados veículos de investimentos. Não confunda veículos de investimentos com produtos de investimentos. Veículos de investimentos é uma coisa que a gente coloca dentro. Ali botou dentro e aquele veículo conduz, né? Ah, é isso? Isso é um veículo. Quais são os veículos de investimentos? Fundos de investimentos, porque você coloca o dinheiro num CNPJ, e esse CNPJ que adquire os produtos, né? E a carteira administrada, que é um serviço. Por que isso? Porque carteira administrada não é um produto, é um serviço. Então, quando perguntar qual o produto, carteira administrada não entra, porque é um serviço. Agora, perguntar quando não é um veículo, tanto fundo quanto carteira entram, beleza? Uma outra questão interessante, ele está falando sobre uma distribuição de um CDB, e ele fala assim, ó, para investidores de varejo alta renda. Ou seja, ele coloca um público-alvo dentro daquele CDB. Eu vou distribuir um CDB para um público-alvo. E aí ele fala o seguinte, quanto às regras de publicidade do código, a área de compliance, a área que vai fazer toda essa fiscalização, né, comunicou que precisa o seguinte, ó, já que vocês vão fazer um CDB com um público-alvo, vocês precisam colocar lá na comunicação como um todo, a publicidade, o quê? E aí todas eram verdades. Quais que eram a 1, 2 e 3? A 1, um aviso com o seguinte teor, a rentabilidade divulgada não é líquida de imposto, tá? Então tem que colocar isso. A outra, exigências do código independem do meio de divulgação utilizado. Verdade. E que o material deve conter o público-alvo e a tributação aplicável. Também verdade, tá? Então ali é muito importante, né, que quando tem público-alvo tem que colocar todos esses carinhas ali dentro, beleza? Daí também eles estão falando aqui, né, sobre a resolução CVM30. E eu sei que quando você lê a resolução CVM30 na tua questão de prova, tu fica muito preocupado. Por quê? Porque, meu Deus, eu não sei qual que é essa resolução. Não precisa decorar qual que é a resolução. Por quê? Porque eles continuam te dizendo no texto. Mas a RCVM30 é o API. A API, é isso, tá? Aí eles perguntam o seguinte, ó, olha, autorizado a recomendar os produtos, deve manter as informações relativas ao perfil. Falou perfil, é a API, né? E aí ele perguntou, qual que é o período de atualização, né? E qual que é o período de manutenção de tudo que eu tenho que manter? Ou seja, manter as informações do cliente e proceder à nova situação dele. Então, o que eu tenho que fazer? São 5 anos para manter as coisas e 24 meses para todas as atualizações. É sempre assim, tá? Não confunde esses 5 anos com 5 anos da lavagem de dinheiro, porque lavagem de dinheiro não é mais 5 anos, são 10 anos, beleza? Outra questão legal que estão cobrando é o seguinte, eles colocam uma tabela com ativo, passivo, né, entradas, saídas, você vê aquele gráfico gigantesco e diz, meu Deus do céu, tem que calcular, não tem que calcular nada, tá? Por quê? Porque eles estão pedindo o seguinte, como é que eu determino, né, o grau de endividamento? Ou seja, eles estão dizendo, qual que é a fórmula do endividamento? O endividamento é exigível total dividido por ativo total. Então, são todas as dívidas, ó, endividamento com exigível, né? Então, é todas as dívidas dividido pelos ativos. Tudo que eu comprei na minha vida não é patrimônio líquido, tá? Então, não é patrimônio líquido. Ele é ativo total. Ativo total, exigível total. Só tem vogal. Ó, endividamento é com E, ativo é com A, exigível é com E. Tudo vogal, né? Não tem patrimônio líquido. Esse cara aqui é tudo, tu bota todos ali e vai dar certo, tá? Uma questão interessante é quando eles vão fazer um case, né, de ASG, e aí eles falam sobre toda a história que aconteceu em Chernobyl, né? Então toda aquela catástrofe que aconteceu lá em Chernobyl. E eles perguntam o que isso acontece baseado no ASG, no ambiental, social e governança. E aí o ponto de Chernobyl, a resposta é aumento do número de doenças nas pessoas e de perda de biodiversidade causadas pelas emissões radioativas, né? Então foi um desastre nuclear, né? E aí aumentou muitas doenças nas pessoas e toda a fauna foi destruída lá, né? Então é isso que aconteceu. Este é o grande problema, aumento no número de doenças nas pessoas e a perda da biodiversidade, tá? Então esse é o lado ambiental e tudo mais.
eles também colocam nesse capítulo a parte de finanças comportamentais. E aí normalmente são umas 3 questõezinhas que estão sendo cobradas, de 2 a 4, tá? Então, quais são elas, né? Algumas delas são assim, ó, que o André, ele bota lá o André, não perdi dinheiro nas ações que estão em baixa, pois eu ainda não as vendi. Toda vez que a pessoa vende quando tá no lucro e não vende quando tá no prejuízo, ele acha que ele não tá perdendo dinheiro porque não tá no prejuízo, né? Isso se chama aversão à perda, beleza? A outra, ele fala o seguinte, ó, que o investidor, ele implementa suas decisões por meio de fundos, considerando os dados históricos de rentabilidade como estimativa dos retornos futuros, tá? Dentro de tudo isso aqui, e colocando bonitinho lá, só tem como alternativa ancoragem. Não tem nas alternativas representatividade, não tem. Porque muitas vezes quando a gente fala de fundos, né, a gente fala, tá numa lâmina, tô numa lâmina olhando os dados passados, sim, e aí a gente diz que é representatividade. Só que nessa ele tá falando sobre o seguinte, ele tá pegando os dados históricos e colocando uma estimativa de retorno, ó, aquele dado de quanto ele rendeu, ele acredita que vai render a mesma coisa, o mesmo número. Então isso é a ancoragem. Mas para não confundir, a prova não colocou representatividade, só tem ancoragem, que é a questão quando eu estou preso no número, tá? Outra que tem sido cobrada é sobre a teoria de finanças comportamentais. Eles colocam 1, 2 e 3. É um textinho assim, né, meio técnico, né? Porque fica meio ali, nossa senhora, parece que é uma coisa chatinha de ler, né? Mas é o seguinte, as finanças comportamentais, né, é toda aquela parte que não é racional. Então ela usa heurísticas, ela usa vieses comportamentais, né? Vieses cognitivos. Então quando aparecem essas palavrinhas, você já, opa, isso é finança comportamental. Quando ele fala de número, é a parte da teoria moderna. Então olha só como ele tem colocado, 1, 2 e 3. Os vieses cognitivos do sistema permeiam o processo decisório. Viés cognitivo, verdade, finança comportamental. O comportamento enviesado de indivíduos, verdade, comportamento enviesado, né? Viés, de novo. Aí a 3 que é falsa, que ele fala assim, os agentes econômicos avaliam decisões em condições de incerteza de acordo com as suposições da teoria da utilidade. Espera, utilidade é útil, né? Mas isso é teoria moderna, por isso é falso. Então a parte de teoria utilidade, da utilidade esperada, isso é falso, é uma questão econômica, tá? Então isso é falso. Mas, Toro, eu quero ver essas questões e tudo mais. Então, toda segunda-feira, às 19h30, eu resolvo 20 questões e eu te ensino como que é aquele racional, por que a letra A e não é a B, a C e a D, tá? E isso é de graça. E se você já tá aqui agora, né, dentro do YouTube, né, já te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, né, pra você não perder nada. Ativa o sininho também pra não perder nenhuma live gratuita, os nossos materiais gratuitos. Se você tá no Spotify, já bota lá pra se inscrever e seguir e tudo mais, pra você não perder, né, os nossas super revisões aqui, pra você ficar escutando no banho, no carro e tudo mais, beleza? Nós entramos agora no capítulo 3, que é um capítulo, né, que muitas vezes as pessoas, meu Deus, o conteúdo é muito técnico, porque é economia e finanças. No entanto, são poucas questões que têm sido cobradas na prova, normalmente 4 questões, beleza? Então vamos lá, quais são essas questões que têm sido cobradas. Uma delas falando sobre o PIB. Aí eles colocam 1, 2, 3 e 4, e a resposta é todas, né? Que é o consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, exportações líquidas, tá? A prova na CPA 20 e na CPA 10, ela gosta de trocar a palavra exportações líquidas para também balança comercial. Mas é isso que entra. Ou também como NX, né? NX quer dizer Net Exportation, né? Net é líquido, Exportation é exportação, né? Aí a gente gosta de brincar, né? Que pode ser o cigarro em gel, né? O SIG, né? Consumo, investimentos, gastos, né, e exportação líquida, ou também, né, a cigarra do X-Men, né, porque XM no final de exportação, né, menos importação, mas a resposta é sempre nessa linha aqui, beleza? A outra que tem sido cobrado é falando sobre a taxa da Selic Over, né, como que se calcula ela, e diz que ela é lastreada em títulos. Selic lembra a parte que a gente fala da nossa taxa Selic, né? E lembra o Selic. O Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O que o Selic ele guarda? Ele opera títulos públicos federais e não privados, tá? Então, a taxa Selic ela vem através de títulos públicos federais negociados no Selic, que é lá do Banco Central que faz toda essa operação. Beleza? Outra parte que tem caído é falando sobre as políticas monetárias e tudo mais, tá? E ele fala, olha, nota divulgada pelo Bacen demonstrou preocupação com o aquecimento do nível de atividade econômica, né? E do atual
excesso de liquidez. O que é excesso de liquidez? Tem muito dinheiro na mesa, tem muito dinheiro circulando, muito, né? E aí ele diz que ele queria reduzir a oferta de crédito. Então, o que quer dizer isso? Que as pessoas não fiquem tomando crédito, que as pessoas não fiquem com tanto dinheiro na mão. Ou seja, ele está falando de uma política monetária contracionista. E aí você tem que buscar aquelas que são políticas contracionistas, né? Que vem o Banco Central. Quais são elas, né? A parte que a gente vai falar de aumento da taxa de juros, né? Aí ele vai falar também do aumento do compulsório, o aumento, né, da taxa de redesconto, né? Só que nessa, a resposta é: uma das medidas possíveis é aumentar o recolhimento compulsório sobre o depósito à vista e a prazo, porque ele está tirando dinheiro da economia. Toda vez que eu quiser tirar dinheiro da economia, eu vejo como é que as pessoas têm menos dinheiro. Aí é desta maneira. Numa delas é aumentar o compulsório. E aí, outra que tem nos perguntado é em relação à marcação ao mercado, né? Que com a marcação ao mercado de títulos de renda fixa prefixados, caso o juro de mercado suba, o que acontece? Um título prefixado, você está ganhando 10% ao ano, beleza? Se a taxa de juros subir, esses teus 10, tu vai continuar ganhando 10. Agora, ele já não é mais tão bom, né? As pessoas talvez estejam ganhando de 20. Então, toda vez que o teu título ficar pior, o valor dele diminui. Então, quando a gente tem um aumento na taxa de mercado, os preços caem. Essa é a resposta. Quando a taxa cai, os preços sobem. Isso nos títulos pré-fixados. É assim que funciona eles, tá? E aí a gente já entra no capítulo 4, que é um capítulo de renda fixa, renda variável, e derivativos e tributação. Total são 13 questões, tá? Então, o que ele tem cobrado? Na parte de renda fixa, a remuneração dos depósitos de poupança é calculado sobre o menor saldo de cada período de rendimento. Toro, mas eu vou ganhar menos. Pois então, porque a poupança ela tem aniversário, né? O mêsversário, né? Então, se tu botou um dinheiro no dia 10 de abril, 10 mil reais, e botou 10 mil reais no dia 15 de abril, o que acontece? O total tem 20. Mas quando chegar no 10 de maio, ele não vai te remunerar sobre os 20 mil, mas sim sobre os 10. Por isso que é o menor saldo de cada período de rendimento. Menor saldo, tá? Outra, títulos de zero cupom negociados com deságio sobre valor de face. Valor de face, como se fosse um cheque, R$1.000. Que eu estou dando desconto, ele é a LTN, a letra do Tesouro Nacional, porque ele já tem um valor final definido. Estou dando um desconto sobre aquele valor final. Zero cupom, negociar com deságio, é a nossa LTN. Aí a outra é a letra financeira do Tesouro, que é a LFT, um título indexado ao quê? Quando a gente tem esses T's, LFT, LTN, lembra? Tesão antes, pré-fixado. Tesão depois, pós-fixado. Então vai ser a taxa Selic, porque governo é Selic e não DI, tá? Selic. E aí ele pode ser negociado ao par, que é o mesmo valor, a com ágio ou deságio. São as três maneiras. Com ágio mais caro, deságio mais barato e no par é o valor justo dele, tá? Então, a LFT, ele é a Selic e pode ser no par, com ágio ou deságio. Já entrando na parte dos títulos privados, né? A gente vai falar sobre o quê? Debêntures com garantias reais. O que acontece nas debêntures com garantias reais? Os bens e direitos garantidos pela empresa na emissão não podem ser comprometidos. Portanto, só poderá ser negociado com a aprovação dos debenturistas. O que quer dizer isso? Por que é isso? Quando a garantia é real, a empresa que você emprestou dinheiro, ele vai botar um imóvel como garantia. Então, aquele imóvel não pode mais sair da garantia, a não ser que os debenturistas autorizem. É isso que está dizendo. Então, falou garantia real, quer dizer que os bens garantidos não podem mais ser comprometidos. Não pode mais, porque já está pela debênture. E aí, se quiser, os próprios debenturistas, o credor diz, eu deixo vender esse aí se botar um outro. Beleza. Então é assim que funciona. Em relação a CDB e as letras de crédito, perguntam bem assim, ó. Os CDBs e as letras de crédito, que são as letras de crédito. As LCIs, as LCAs, são emitidos por quem? Aí eles botam bancos comerciais, verdade. Banco de investimentos, verdade. Cooperativas de crédito. Cooperativa de crédito não emite CDB, não, emite uma coisa chamada RDC, porque olha só o nomezinho final, Certificado de Depósito Bancário. Cooperativa não é banco, cooperativa é cooperativa. E o RDC é o C de cooperativa. Essa é a grande diferença, tá? Então eles são irmãozinhos, né? Mas cooperativa não é banco. Então falou em bancário, pum, já sabe que não tem cooperativas e tudo mais, beleza?
Já falando um pouquinho sobre a renda variável. Tem um gráfico muito interessante que está sendo cobrado na prova, que eles colocam uns pontinhos azul e um pontinho laranja e tudo mais. Aí, do nada, o gráfico laranja ele sobe e o gráfico azul ele cai e ele se mantém. E o que é isso? O que acontece é chamado de tag along. Como vai trocar o controlador, ou alguém vai pagar muito mais caro nas ações ON. Então, é tag along. Se você vê esse gráfico aí de um laranja para um lado e um azul para o outro, eles parecem um espacato, pá, para um lado, eles estão andando juntinho e do nada vai um espacato, né? Isso é tag along. Outra, falando sobre a remuneração das JCPs, tá? E o que acontece? A JCP, tá? Ela pode entrar como se fosse um pagamento de dividendos. A diferença é que vai pagar 15% de imposto, tá? Então, a resposta para nós é, pode ser considerado no cálculo para fins de pagamento do dividendo mínimo obrigatório. Então, JCP, lembra que a JCP é igual ao dividendo, só que tem um imposto de 15%, beleza? A outra é uma seguinte, nas empresas de capital aberto, e aí eles falam o seguinte, as ações o quê? E vai surgir uma palavrinha chamada units, UNITS, tá? Então, as ações podem ser negociadas através da forma de units. O que é uma unit? As ações, normalmente, quando você vê, você diz ações ON e ações PN. Ah, é isso mesmo, as ações estão de direito a voto, as que votam, a ON, e as que têm preferência, as PN. As units, ela é como se fosse uma cesta, embalada de X ações ON e X ações PN, Y ações PN. Então, ela é uma composição de ações. Então, quem compra uma unit, ela tem tantas ações ON e tantas ações PN. Isso é uma units, tá? Então, quando aparecer essa palavra em units, você já sabe que vai ser ela a resposta, tá? A outra falando sobre a RCVM 160. Meu Deus, mais um número. Não precisa decorar o que faz cada número. Ele só coloca esse número para te referenciar na questão. É para isso, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, permite, no caso, né, de requerimento, o registro do rito ordinário, né, a coleta das intenções. Quando que eu posso fazer a coleta das intenções, né? Após o envio à CVM. Essa é a nossa resposta. Então, a parte da coleta das intenções pode ser após o envio, tá? A CVM de todos os documentos e tudo mais, beleza? E aí também cai aqui aquele conteúdo de derivativos, tá? Uma questão muito fácil de derivativo que está sendo cobrada na prova é o seguinte, quais são os derivativos? Sério? É a opção de compra, opção de venda, contrato a termo, contrato futuro e swap. Ou seja, opções, futuro, termo e swap. É isso, são os 4 tipos, os clássicos, tá? A outra, falando sobre o mercado futuro. O que ele é caracterizado? Que a liquidação em data futura é determinada pela Bolsa de Valores. Os contratos futuros, eles são contratos padronizados, tá? Nesse capítulo também a gente cobra uma tributação. E eles têm gostado muito da tributação de quê? Das debêntures. Uma delas fala assim, uma debênture remunerada a IPCA mais 5%. E aí ela vai pagar cupom semestral, tudo mais. Como que quem é o responsável? O responsável, tá, pelo recolhimento, pela retenção e tudo mais, né, é a instituição que efetuar o pagamento. Quem efetuar o pagamento é o responsável disso. Então, toda vez que pingar o dinheiro, ele tem que reter a instituição tem que reter esse cupomzinho, beleza? E a outra, falando de uma questão bem interessante, que é o seguinte, ele fala de um CDB e tudo mais, que a pessoa pode resgatar a qualquer momento. E aí ele te coloca A, B, C, D, dizendo... vai ser tanto de alíquota para tantos dias. E é isso que você tem que analisar. A resposta acaba sendo de 17,5% se os recursos ficarem 380 dias. Lembra da tabelinha? De 0 a 180, 22,5. Soma 181 até 360, 20. 361 até 720 dá 17,5 e acima de 721 dias, né? Vai ser os nossos 15%. É isso que tem nos perguntado. Então... se você quer ver as questões mais cobradas da CPA 20, vai lá no nosso perfil do Instagram da Academia Rafael Toro, @Academia Rafael Toro, tá? E solicita, né? Eu quero as 100 questões da CPA 20. Manda lá que eu vou te encaminhar quais foram as 100 questões mais cobradas nos últimos tempos aqui da CPA 20, tá? Com essas questões eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Vai ter lá as questões, vai ter o gabarito para você conferir e ver qual que é essa resposta. E aí você vai entender e acompanhar, claro, toda segunda-feira às 19h30, né, a resolução dessas questões que eu vou fazendo para vocês, beleza? O nosso capítulo 5, ele é o capítulo dos fundos de investimentos, beleza?
Aqui são 13 questões, um conteúdo aqui, né, com bastante áudio e tudo mais, você vai conseguir acertar todas as questões. Como é que tá vindo essas questõezinhas na prova? Uma delas, a principal diferença entre a classe aberta e a classe fechada, qual que é? É que a classe fechada não admite o resgate de cotas, só a aberta. A classe fechada não tem resgate de cotas. A outra, em relação ao termo de adesão e ciência de risco, tá? É que o seguinte, ele tem que estar escrito assim, que você já leu o regulamento e entendeu os fatores de risco relativo à classe. É isso, tá? Então, tem que botar até 5 principais fatores de risco. A outra, né, falando sobre o seguinte, ó. A classe de cotas que permite o investidor conhecer o valor da cota no momento da aplicação. Só a renda fixa. Todos os outros você não sabe qual que é o valor da cota no momento, porque tem que esperar o fechamento para descobrir qual que é o valor da cota, tá? Na renda fixa pode. Claro que existem algumas exceções que não vai poder, mas só dentro da renda fixa é que pode, ok? A outra é falando o seguinte, a classe aberta de um fundo de investimentos, blá blá blá. Aí ele fala sobre a gestão de liquidez. O que a gente pode falar? É o seguinte, a gestão da liquidez, ela é uma composição de responsabilidade do gestor com o administrador. Gestor e administrador, eles são prestadores de serviços essenciais, ok? Então, a liquidez é gestor e administrador. O gestor, porque é ele que compra os ativos, e o administrador é ele que paga para o cotista quando pede um resgate, ok? Então, esses são nossos carinhas, tá? Então, o termo de adesão, já leu o regulamento, e a outra que tem caído de termo de adesão é falando sobre, né, que tem que identificar até 5 principais fatores de risco, tá? Então, é isso que tem caído do termo de adesão. 2 questõezinhas. Uma que já leu e a outra dizendo que são 5 fatores que a pessoa tem que saber, até 5 fatores, tá? Também tem nos pedido, né, a parte, né, de como é que é a composição dos fundos, ok? Então é o seguinte, o objetivo de uma classe de renda fixa simples, tá? Que é aquele o mais simplão de todos, tá? Ele diz o seguinte, né, que é para varejo e obter carteira de títulos com baixos de crédito e baixos de mercado. Então isso tem que ter o quê? Títulos do governo federal e de baixa duração. O que é governo federal? Não tem risco de crédito, é risco soberano. E por que baixa duração? Baixa duração quer dizer que os prazos dele tem que ser bem curtinhos, para ter pouco volatilidade, tá? Uma outra interessante que tem caído é o seguinte, falando sobre qual que é a função, né, o processo de securitização num FDIC. E a resposta tem a finalidade de transformar ativos ilíquidos em títulos negociáveis. É pegar tudo que as pessoas não conseguem comprar e negociar, tipo cheque, recebíveis normais, botar num FDIC e ser comercializado as cotas do FDIC. Então, é transformar os ativos ilíquidos em títulos negociáveis, tá? Uma comparação que eles estão fazendo é para ver se você sabe a diferença de um FIA, um fundo de investimentos em ações, com um ETF, que é aquele fundo ET, né? Aí a resposta para nós é o seguinte, que o ETF, ele pode ser comprado e vendido via home broker lá na B3, porque o ETF é um regime aberto, mas negociado em bolsa de valores, tá? É um ET dos fundos, mesmo sendo aberto e negociado em bolsa, né? E que o FIA você aplica esse teu dinheiro e tudo mais através de uma instituição financeira distribuidora, tá? Ele vai distribuir, tá? Então, os fundos de investimentos em ações, você aplica através ali de um banco, numa corretora ali e tudo mais. Mas você não compra na bolsa de valores. O ETF você compra na bolsa de valores, tá? Uma legal, interessante, tá caindo, eles estão juntando os conteúdos do capítulo 7, que é a parte de risco, junto com a parte de passivo, tá? Com a passiva, a gestão passiva, para seguir e tudo mais. Aí eles falam assim, olha só, o objetivo de um fundo de ações é replicar os retornos do índice Bovespa. Ele fala, quero replicar, ou seja, eu tenho que ser um fundo passivo. Aí ele fala, o gestor tem que escolher ações o quê? Com beta próximo de 1. Beta 1 quer dizer que ele vai ter o mesmo comportamento do Ibovespa quando vier um fato sistêmico. Esse é o nosso carinha, ok? E eles também têm pedido um pouco sobre o quê? Sobre o código ANBIMA, né? De quê? Sobre a administração e gestão de recursos terceiros, tá? Antigamente esse cara chama ART, né? Academia Rafael Toro, não. Administração de recursos terceiros. Com a nova resolução da CVM 175, mudou o nomezinho do código da ANBIMA para AGRT, que é a Administração e Gestão de Recursos Terceiros. Aí ele fala o seguinte, né? A precificação dos ativos do fundo tem que ser feita pelo quê? Pelo preço de mercado, se esses ativos forem líquidos ou por
estimativa se forem ilíquidos. E líquidos quer dizer que tem pouca negociação. Então, quando tem pouca negociação, os preços de mercado podem distorcer muito. Então, tem que ter uma estimativa. E essa estimativa tem que ter toda uma metodologia, tá? Então, esse é o nosso carinha aqui, tá? E mesmo dentro do código, às vezes eles colocam pedindo, né, sobre a liquidez que a gente estava comentando. Então, você pode ver a questão da liquidez, a administração, a parte da liquidez do fundo, tanto pelo código da administração e gestão de recursos terceiros, quanto falando na regra normal da CVM. Lembra, a parte da liquidez é sempre conjunta, administrador e gestor, sempre é conjunta, tá? Só que nessa da parte da Anbima, quando eles pedem pelo código, eles deixam assim um textinho assim, mais bonitinho, e eles falam assim, que o administrador e gestor conjuntamente adotam políticas e procedimentos compatíveis com o perfil dos passivos e ativos desse fundo, né? Então, ativos do fundo é o quê? É tudo que ele comprou. O que é o passivo? São os cotistas. Cotista é passivo sim, porque o cotista é eu tenho meu dinheiro, me devolve. Por isso a gente usa como passivo. Uma outra da Anbima que eles têm pedido é falando sobre os níveis da Anbima, né? Que são 3, né? 3 que é o CGE, classificação, gestão e a parte, né, que são as estratégias. Então eles vão te colocar 1, 2 e 3, o que é verdadeiro, é tudo. O nível 1 faz referência à CVM, o nível 2 à gestão e o nível 3 às estratégias. De 1, 2 e 3, tá? A CVM normalmente são só 2, tá? Então é assim que funciona. E aí uma questão muito interessante, que já é cobrada antiga, mais antiga do que eu, né, na parte das certificações, que é o seguinte, ele fala que o investidor aplicou num fundo, né, de renda fixa curto prazo. E aí ele diz que ele resgatou o dinheiro depois de 380 dias. Só qual o detalhe? Quando você faz os 380 dias normal, você ia marcar 17,5%. Mas como ele é curto prazo, nos fundos nunca cai para 17,5%. Só vai essa tabelinha 22,5, 20, 17,5 e 15 quando ele é de longo prazo. Quando ele é de curto prazo é 22 e 20. Acima de 181 dias, nos curto prazo, vai ser sempre 20. Então, essa é a grande pegadinha, tá? Depois nós entramos na parte de previdência, que tem sido cobrado 5 questões, tá? Ele fala o seguinte, o carregamento é cobrado sobre qual valor, né? É o seguinte, nominal das contribuições, tá? É o valor que você aplica. É o valor que você está aplicando. Então, carregamento, lembra, C com C faz o coração. Carregamento, contribuição. É sempre sobre o valor nominal da contribuição. Nunca é sobre o valor que você resgatou. Nunca é sobre o que você contribuiu. A outra, falando o seguinte, que um cliente, ele contratou lá, né, um PGBL, e aí ele botou a esposa como beneficiária. Ao atingir 60 anos, ele transformou em renda prazo certo por 240 meses. Ele assinou um contrato e diz, eu quero converter prazo certo, 240 meses. Caso ele faleça aos 70 anos, e qual que é a grande discussão e tudo mais que a galera tem errado e tudo mais nessa questão? É o seguinte, é a forma como a Anbima tem escrito isso. Porque ele fala o seguinte, né? Que a sua esposa passará a receber a renda mensal contratada pelo prazo de 240 meses. Mas, touro, ele já usou 120. Mas olha só o que está escrito na frase. A renda que ele contratou, o cliente, qual era o prazo da renda que ele contratou? A renda era de 240 meses. E aí ele já consumiu metade do prazo. Mas quando você lê o contrato é de 240 meses, que a esposa vai continuar recebendo por mais 120. Então, o contrato é de 240 meses, que ao total ainda faltam 120 que ela vai continuar recebendo. Então, cuide muito nesse tipo de escrita. Se você lê muito rápido, você acha que está errado, tá? Mas sua esposa passará a receber a renda mensal contratada pelo prazo de 240 meses e não por mais 240 meses, ok? Uma outra, falando de um VGBL, e aí ele fala sobre o período de diferimento. Só que ele fala o seguinte, ó, ele vai assumir o risco de mercado. Quando ele utilizar risco de mercado, você diz que é apenas os ativos do fundo. Ativos do fundo. Cuide, porque quando eles estão utilizando o risco de crédito, aí a instituição financeira passa também a fazer parte. Tanto faz no diferimento, que é a acumulação, quanto na parte da renda, é assim que a Anbima tem entendido. Mas risco de mercado é a oscilação dos preços dos ativos, aí é apenas os ativos, beleza? Uma outra legal é o seguinte, ele está falando que o investidor ele faz a sua tabela, né, a DIRPF, lá, Declaração do Imposto de Renda, né, no modelo simplificado.
E ele pergunta quanto que ele pode fazer de PGBL? 0. Porque o PGBL permite apenas quando poucas pessoas fazem, e poucas pessoas fazem a completa. O VGBL são das pessoas simples, lembra do V do vira-lata, né? Várias pessoas fazem, tá? Então aí é 0, não é 12%, porque é simplificada, tá? E uma outra ele fala sobre que ele quer converter em renda, e aí ele quer saber se ele, quando ele pode migrar para um outro plano, só que ele quer a renda a prazo certo. Renda a prazo certo é menor taxa de administração, menor carregamento e indiferente à escolha tabatorial, porque prazo certo não considera a parte da morte dele, porque é indiferente, porque é prazo certo, beleza? Então cuida muito isso aí, tá? E aí eu já vou fazer um convite para você que no dia 19 de agosto, né, a gente vai ter o desafio CEA, com sorteios de bolsa para a CEA. Você está estudando para CPA 20, você já tem 70% do conteúdo da CEA, e se você já tem esse 70%, você tem que estudar mais um pouquinho. Então participa no dia 19, no nosso pré-provas 19h30, eu vou estar fazendo sorteios para a bolsa do curso CEA, o desafio que eu te aprovo na CEA e te transformo no especialista em investimentos em apenas 30 dias, beleza? Então não perde 19 de agosto, aí vai ter sorteio e tudo mais. E agora a gente já está chegando para o final aqui da prova da CPA 20, que é o capítulo 7, onde temos 8 questões que envolvem estatística e a parte de gestão e mensuração de risco, né? Onde está falando sobre a estatística, sobre os tipos de risco, sobre os índices de Sharpe, de Treynor, né? Essa parada toda aí que acontece nesse capítulo 7, beleza? Então vem comigo que eles estão cobrando. Uma delas é o seguinte, uma bem fácil, né? Qual que é o ativo livre de risco no Brasil? LFT. Essa aí não tem como errar, pelo amor de Deus, né? LFT, título público, né? Pós-fixado. O outro, o que é o risco de crédito? O que é a possibilidade do risco de crédito? Você lembra do C de calote? Então a resposta é que a empresa que emitiu um instrumento de dívida não honre total ou parcialmente essa obrigação assumida, tá? Então ele pode te dar um calote por não pagar os juros, ele pode te dar um calote por não pagar nada. Então é dívida, calote, crédito é calote, tá? O risco de mercado de um ativo ele pode ser mensurado pelo quê? E aí, o interessante é você lembrar que o risco de mercado é aquele M de oscilação, né? Faz um Mzinho que parece ali uma onda, né? Aí é grau de dispersão dos retornos do ativo em relação à média dos seus retornos. Então, grau de dispersão é a grande chave nessa pergunta aqui. Grau de dispersão. Tá todo mundo disperso, né? Todo muito alto, né? Então, ali, quanto mais volátil, né? Maior o risco de mercado, porque maior serão o tamanho das ondas, tá? Esse também tem que colocar num gráfico que você vai ver vários pontinhos vermelhos. Você vai ver assim, no final das contas, ele parece uma pista de skate que ele vai diminuindo, mas ele nunca mais sobe. Ele começa lá em cima, que a fadinha desce lá, né? O Tomahawk lá desce lá de cima, lá, né? Ele desce lá de cima, né? E aí depois ele cai e fica plano. Parece que é plano, tá? E esse gráfico, o negócio é diversificação, porque quando você tem muitos ativos, você para de ter o risco, né, do ativo em si e passa a ter só o risco de mercado, né, que a gente vai chamar esse carinha ali. Então você vai ver que vai acontecer isso. Então parece uma pista de skate, quando você identificar, já lembra da diversificação, beleza? E aí, também eles estão falando sobre a parte da estatística, que é o seguinte, a gente vem duas questões de estatística, tá? Ele fala assim, uma relação que pode fazer com outra, né? Aí eles te botam covariância com variância, mas é o seguinte, a resposta é que a correlação, da correlação você pode chegar no R2, tá? Lembra que correlação, vai estar escrito correlação, tem 2 R's. Então é como se fosse R ao quadrado. A correlação seria de -1 até +1. Se você bota o quadrado, vai de 0 a +1, que é isso, é o R2. Então o único carinho que você consegue chegar dali de um para o outro, de fato aqui, né, dessas alternativas, é da correlação para o R2. A outra que você consegue chegar é da variância para o desvio padrão. A variância é o que varia total e o desvio padrão que desvia de cima do meio para cima, de baixo do meio para baixo. Então é o desvio padrão ali. Então se eu pegar o desvio padrão e botar o quadrado, eu chego na variância. Se eu pegar na variância e tiro a raiz, eu chego no desvio padrão. Mas na resposta dessa questão acaba sendo muito mais fácil, porque você basta olhar que tem 2 R's, que o 2 R's vai para o R2. Então, da correlação você vai para o R2. A outra que tem pedido, ele fala sobre a distribuição normal. E aí o que você precisa decorar é que 95% é a média menos 2 desvios padrões ou média mais 2 desvios padrões, tá? Então, o grande detalhe é que 95% você tem que lembrar que são 2 desvios padrões.
padrões. 68 ali, 67, 68, você tem um desvio, 95, 2 e 99%, 3 desvios padrões. Mas se você decorar que 95% são 2 desvios, beleza, você acerta essa questão, tá? E aí, para finalizar, mais duas questõezinhas, mais na parte de gestão de risco, é o seguinte, né? Ele fala o seguinte: entre dois fundos que apresentam a mesma política de investimentos, o investidor deve optar por aquele que apresenta o maior índice de Sharpe. Quanto maior o Sharpe, né, melhor. Quanto maior o Treynor, melhor, tá? Eles são indicadores, né, de performance, tá? Então, maior Sharpe, mais eficiente ele está sendo, mais retorno você está ganhando e tudo mais pelo risco que você tem, tá? Então, quando ele fala que eu quero escolher dois fundos, qual que eu pego? Pega sempre aquele que deu maior, né, maior índice de Sharpe ou maior índice de treino. Nesse aqui ele pediu o maior índice de Sharpe. E a outra ele fala que é uma questão bem difícil e tudo mais, tá? Ele fala o seguinte, né, que o investidor ele tomou a decisão de zerar os derivativos. O que quer dizer zerar derivativos? Quer dizer o seguinte, os derivativos pensa que são seguros, tá? Imagina que você tem teu carro, você tem 10 carros e você tem seguro para os 10 carros. Beleza? Beleza, Toro. O que você tá? Você tá protegido, tá? E aí o que acontece se você diz, eu não vou renovar nenhum seguro? Aumentou ou não aumentou o teu risco? Sim, aumentou, Toro. Aumentou o meu risco, tá? Então, quando isso acontece, nos investimentos, a gente diz que o VaR aumentou. O valor em risco, em inglês é Value at Risk. O teu valor em risco aumentou. Por que que aumentou? Porque você não renovou os teus seguros, porque você zerou os teus derivativos. Então, o motivo que o VaR aumentou é que a variação dos preços ativos que estavam protegidos pelos derivativos, né, redeados, né, ele ocorreu por causa disso. Então, a variação aumentou por causa desse ponto. Antes você tinha seguros e agora você não tem. Então, busca a palavra que está escrito redeados. Redeados é H-E-D-G-E-A-D-O-S, é a palavra em inglês, tá? Protegido é redeado em inglês, tá? Então, quando ele botar que zerou os derivativos, vai aumentar o risco, porque agora você não tem mais seguros, tá? Então, a gente passou aqui 60 questões que caíram nas provas nos últimos 30 dias para você, tá? E aí eu tenho um convite para você. Nossa, tutor, eu quero fazer essas questões, que é o seguinte, olha só. Eu sei que você tá em casa, né, ali fazendo tabelinha e tudo mais, LFT tesão, LTN tesão antes, tesão depois, tudo mais, fazendo tabelinha, tá? Só que o seguinte, você viu que eu te fiz a pergunta e a resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta? Sim, então, seguinte, a gente criou um quiz, que é o Quiz ART, onde em 1 minuto você responde 5 perguntas. Qual que é o grande detalhe, o grande intuito disso aqui? Não é que você saiba como resolver cada uma delas, mas para você memorizar, você lembrar, para você ativar a tua resposta cognitiva, tá? Então o Quiz ART ele serve para isso. Se você jogar 20 minutos de manhã, de tarde, de noite, são 60 minutos. 60 minutos por dia são 300 perguntas por dia. Mas eu vou perder, eu vou errar sim, mas na 10ª vez que vier essa mesma pergunta, tu já sabe. E aí você não vai perder teu tempo fazendo tabelinha, porque você tá aprendendo jogando, se divertindo. Então vai lá baixa o aplicativo Quiz ART, que aí você vai ver muita pergunta de prova, pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta, né? E você vai estar desafiando, jogando com outras pessoas. Vai chegar um momento que você vai ter decorado todos os títulos públicos, todas as regrinhas de títulos privados, né? As partes das ON, as PNs, né? Sharpe, que vai ser desvio padrão, Treynor, que vai ser beta. Você vai decorar tudo isso, porque você viu muitas e muitas e muitas vezes no teu momento que é não de estudo, aquele momento que você tá com o celular e você só tem 3, 4, 5 minutos, não tem muito o que fazer e você acaba desperdiçando seu tempo. Então vai lá e baixa lá. Então eu quero que, se você fez a prova da CPA 20 ou você já fez a prova da CPA 20 e escutou esse podcast ou tá vendo no YouTube, deixa um comentário aqui se essas questões foram cobradas para você, porque isso vai demonstrar que outras pessoas também vão poder passar na prova, tá? Então escreve aqui, né, bonitinho aqui, se já caiu e tudo mais. E se você escutou pelo Spotify e fez a prova, vai lá no YouTube lá e deixa o teu comentário, né, se essa super revisão da CPA 20 que a gente fez por muito tempo no CEA e muitas pessoas foram aprovadas por causa disso, né? E também fazemos no CFP na frente da escola, no dia da prova, a gente também fala as questões que a gente entende, os conteúdos podem cair. A gente trouxe agora para a CPA 20 para você, na super revisão 60 em 60. Já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada.